3. O particular à luz do materialismo dialético. Assim, não obstante as deformações idealistas, Hegel foi o primeiro a colocar o problema do particular em uma maneira correta e multilateral. Em Kant, encontramos apenas tentativas isoladas para colocar a questão, embora se trate de tentativas de modo algum negligenciáveis. Os imediatos sucessores de Hegel jamais compreenderam a universalidade deste problema e a sua referência à realidade. A vasta lógica de Rosenkranz, por exemplo, mantém na doutrina do conceito do juízo e do silogismo as categorias formais da universalidade, da particularidade e da singularidade, mas trata-as de uma maneira puramente formalista. O seu método, como Ferdinand Lassalle, hegeliano ortodoxo, percebeu imediatamente, é um retrocesso de Hegel a Kant. Deste modo, todas as conquistas problemáticas da lógica de Hegel são silenciosamente abandonadas. Então, somente a crítica do jovem Marx a Hegel revela, em sua integral plenitude, os problemas que estão aqui presentes e ocultos. Esta crítica é feita, inicialmente, do ponto de vista de um radical hegelianismo de esquerda. Sua primeira crítica da filosofia social de Hegel é ainda a crítica de um democrata revolucionário. Naturalmente, com a evolução para o materialismo filosófico, para o comunismo, esta crítica, a elaboração crítica da herança de Hegel, a inversão materialista da dialética idealista eleva-se a um nível cada vez mais alto, tanto do ponto de vista concretamente social quanto do universalmente filosófico. No exílio londrino, quando escrevia a primeira versão de O Capital e redigia a contribuição à crítica da economia política, Marx se ocupou com renovada intensidade da lógica de Hegel. Em 1858, nasce o projeto de elaborar concisamente, em um breve escrito, aquilo que havia de racional na obra de Hegel. Embora este projeto jamais houvesse sido realizado, os trabalhos suprarreferidos surgidos nesta época revelam muitos traços do renovado e intenso interesse pela filosofia hegeliana. Na introdução aos fundamentos da crítica da economia política, Marx demonstra que é errôneo cientificamente partir da realidade social imediatamente dada. A economia começa, por certo, com a indagação da viva totalidade da sociedade, mas o seu desenvolvimento como ciência expressa-se precisamente no fato de que ela elabora, através da abstração e da análise, algumas relações determinadas, abstratas, universais. Apenas por este caminho pode a ciência econômica retornar dessas determinações simples e universais à totalidade da realidade, o que precisamente agora pode ser conhecida como uma realidade autêntica e concreta. Esta indagação metodológica, portanto, conduz à compreensão materialista dialética do concreto. O concreto é concreto porque é a soma de muitas determinações, isto é, a unidade do múltiplo. Assim, o aparato do Grundriss der Kritik der politischen Ökonomie, Fundamentos da Crítica da Economia Política, refere-se a uma série de passagens que testemunham o intenso trabalho sobre Hegel, nota 97. Assim é que, com estas considerações, vem afastado qualquer empirismo, desmascara-se ao mesmo tempo o idealismo de Hegel, de uma maneira inequívoca, como algo ilusório. Marx afirma sobre o citado caráter sintético do concreto. Por isto, ele aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado e não como ponto de partida, se bem que seja o efetivo ponto de partida da intuição e da representação. É por isto que Hegel cai na ilusão de conceber o real como resultado do automovimento do pensamento que se abraça e se aprofunda em si mesmo, enquanto o método de passar do abstrato ao concreto é tão somente o modo pelo qual o pensamento se apropria do concreto, reproduzindo-o como algo de espiritualmente concreto. De modo algum, se trata aqui do processo de formação do próprio concreto. Com isto, é delineada crítica e metodologicamente a base da inversão materialista. Todavia, observamos já em Hegel que as categorias que, deste modo, surgem em primeiro plano, portanto, para nós, novamente a particularidade, não são formas lógicas primárias que, de algum modo, se apliquem à realidade, mas sim os reflexos de situações objetivas na natureza e na sociedade,
que devem ser confirmadas na praxis humana a fim de se tornarem, através de um posterior processo de abstração, que todavia jamais deve perder o contato com a realidade, com a praxis objetiva, categorias lógicas. Por isso, podemos compreender e entender com a justeza a real crítica de Marx a Hegel, tão somente examinando sua análise e representação concreta do próprio mundo objetivo. Não se trata apenas de um material mais rico, mas precisamente a essência das categorias aparece aqui, como reflexo da realidade que lhes corresponde, em uma clareza e concreticidade qualitativamente diversas. Já observamos como o problema da particularidade surge em Hegel a partir das tarefas da Revolução Burguesa, da análise da sociedade burguesa, da Revolução Francesa, da defesa histórica do progresso social. É óbvio que, também aqui, podemos constatar como a influência do atraso alemão e do idealismo filosófico de Hegel deforma os problemas sociais e, consequentemente, também os problemas metodológicos e lógicos gerais. Precisamente aqui intervém a aguda crítica do jovem Marx a Hegel. Com a evolução de Marx para o materialismo filosófico e para a fundação do comunismo, esta crítica se desenvolve e se concretiza. Ela contrapõe de modo cada vez mais claro e resoluto as reais conquistas da dialética materialista, da concepção do mundo socialista, as irresoluções e ambiguidades da concepção burguesa, da dialética idealista. Esta não é jamais, porém, como em Feuerbach, uma refutação completa dos resultados do método dialético, mas sim uma crítica autêntica, uma anulação crítica do que é falso e distorcido, uma captação do núcleo racional que existe mesmo nos mais desenfreados processos especulativos, uma colocação materialista daquelas determinações nas quais estava presente um impulso à justa consciência de conexões reais, mas que, por causa da formulação idealista, não haviam podido ser desenvolvidas até o ponto de captarem a verdade. A base desta crítica é o desenvolvimento da própria sociedade, o reflexo adequado das conexões propostas pelo próprio desenvolvimento. Por isto, o jovem Marx, mesmo antes de fundar social e filosoficamente a nova ciência, podia exercer uma justa crítica da filosofia hegeliana do direito. Não obstante, a partir de uma posição democrático-revolucionária consequente, hegeliana de esquerda, certamente bem pouco ortodoxa. Quando nos ocupamos de Hegel, sublinhamos o seu mérito em ter reconhecido a dialética do universal e particular na Revolução Democrática, isto é, desmascarando a pretensão das velhas classes dirigentes de representarem os interesses de toda a sociedade, o universal, quando pretendiam realizar tão somente os seus restritos e egoístas interesses de classe, o particular. A nova classe revolucionária, ao contrário, deve se apresentar, ainda que, naturalmente, combata sobretudo pelos próprios interesses de classe, o particular, como representante de todos os prejudicados pelo ancien regime, o universal. Marx pode aceitar o esquema abstrato dessa concepção, já que ele concorda com a realidade. As mais ricas experiências históricas, o superior ângulo de visão dirigido para a revolução, todavia, levam-no a colocar e resolver a inteira questão de um modo muito mais concreto do que fora possível a Hegel, notadamente porque já tem em vista uma revolução democrática na qual o proletariado terá uma função dirigente e que contém em si a possibilidade de se transformar em revolução socialista. Em seu escrito, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Marx pergunta: sobre o que se funda uma revolução parcial, uma revolução apenas política? Fecha aspas. A resposta é esta, abre aspas, sobre o fato de que uma parte da sociedade civil se emancipa e atinge o domínio geral, sobre o fato de que uma determinada classe empreende a emancipação geral da sociedade civil, partindo da própria situação particular. Nenhuma classe da sociedade civil pode desempenhar este papel sem provocar um momento de entusiasmo em si e na massa, momento durante o qual ela confraterniza e se funde com a sociedade em geral, confunde-se com ela e é sentida e reconhecida como sua representante universal, um momento no qual as exigências e direitos são os direitos e as exigências da própria sociedade, no qual ela é realmente a cabeça e o coração da sociedade.
Somente em nome dos direitos universais da sociedade pode uma classe particular reivindicar para si mesma o domínio universal. Fecha aspas. Marx demonstra esta dinâmica no que diz respeito ao papel da burguesia na Revolução Francesa, bem como ao do proletariado na almejada Revolução Democrática Alemã. A intuição de Hegel converte-se num preciso conhecimento revolucionário. A modificação, o enriquecimento e a concretização decisiva residem no fato de que, agora, Marx está nas condições de prestar contas, integralmente, com todas as ilusões historicamente necessárias, das revoluções burguesas. Por isto, nesta dialética de universal e de particular, o conceito de universal sofre uma modificação, uma clarificação qualitativamente decisivas. Em A Ideologia Alemã, Marx diz, abre aspas, toda classe que aspira à dominação, mesmo quando, como no caso do proletariado, sua dominação implica na superação de toda a velha forma da sociedade e da dominação em geral, deve, antes de tudo, conquistar o poder político, a fim de representar, por sua vez, o seu interesse como universal, a isso estando obrigada em um primeiro momento. Precisamente porque os indivíduos buscam apenas o seu interesse particular, que não coincide com o seu interesse coletivo, e o universal em geral é forma ilusória da coletividade, este vem imposto como um interesse universal, também ele, por sua vez, particular e específico, a eles estranho e deles independente. Ou então, os próprios indivíduos devem contrapor-se entre si neste dissídio, como na democracia. Fecha aspas. Se aqui são elevados a uma teoria concreta, materialisticamente fundada, determinadas e reais indicações de Hegel, em outros pontos o contraste é muito mais intenso. De fato, conhecemos o abalo causado pela concepção hegeliana da história pela queda de Napoleão, a degradação de suas aspirações por uma reforma da sociedade ao nível das promessas de Frederico Guilherme III durante as guerras de libertação. Esta evolução das perspectivas de desenvolvimento histórico tem, para Hegel, antes de tudo, a consequência de que o quadro ideal da Prússia vem representado como sendo o coroamento conclusivo da história, como seu fim. Em segundo lugar, porém, uma similar resignação diminui também a relação das categorias com a realidade. Além da inevitável distorção devido ao idealismo filosófico, as singulares categorias filosóficas são cada vez menos elaboradas a partir da própria realidade social. Elas são agora, sob muitos aspectos, categorias da lógica aplicadas na sociedade. Também agora, Hegel deseja compreender a sociedade. A sua filosofia do direito não pretende outra coisa, mas o jovem Marx, ainda não socialista, constata uma justeza que essas pretensões não mais se justificam. Abre aspas, mas este compreender não consiste, como acredita Hegel, em reconhecer por toda parte as determinações do conceito puro, mas sim em conceber a lógica específica do objeto específico, fecha aspas. A consequência disso é que as deduções de Hegel devem se tornar, sobretudo, aparentes, delas se devendo extrair posteriores consequências sobre o universal e o particular, que pairam no ar e não são imagens reflexas abstraídas de reais situações sociais. Marx critica a passagem da família à sociedade civil, tal como Hegel a efetuou. A passagem, portanto, não deriva da essência específica da família e da essência específica do Estado, mas da universal relação entre necessidade e liberdade. É em tudo a mesma passagem que, na lógica, efetua-se da esfera do ser à esfera do conceito. Igual passagem é estabelecida na filosofia da natureza inorgânica à vida. São sempre as mesmas categorias que animam ora uma, ora outra esfera. Importa a Hegel não somente encontrar para as singulares determinações concretas as correspondentes determinações abstratas. Este método de Hegel, como já indicamos, tem como inevitável consequência o fato de aparecerem idealisticamente convertidas todas as questões importantes de sua época, seja a relação entre sociedade civil e Estado, seja a relação entre citoyen e bourgeois. Neste ponto, a profunda influência recíproca entre idealismo filosófico e atraso político em Hegel torna-se evidente. Hegel vê, mais ou menos claramente, a luta entre o velho e o novo como conteúdo essencial da história.
Todavia, como já indicamos, frequentemente interpretam o novo com os princípios do velho, ao invés de utilizar os princípios do novo para uma autêntica crítica do velho. Ele conhece, ou antes intui, a diferença, aliás, a oposição entre os estratos feudais e as classes modernas, mas busca explicar estas por aquelas e não o contrário. O jovem Marx, como democrata revolucionário, reconhece o combate e combate este princípio reacionário em Hegel com a maior energia. Abre aspas, é a maneira crítica, mística de interpretar uma antiquada concepção do mundo, no sentido de uma moderna, em que a primeira torna-se nada mais do que algo infelizmente híbrido, no qual a forma engana o significado e o significado engana a forma, e nem o significado atinge a forma e chega a ser real significado, nem a forma atinge o significado e chega a ser real forma. Esta acrisia, este misticismo, é tanto o enigma das modernas constituições, formadas por estratos, quanto o mistério da filosofia hegeliana, da filosofia do direito e da filosofia da religião, sobretudo. Fecha aspas. Este método falsifica necessariamente quando ele passa à exposição mesmo aquilo que Hegel compreendeu relativamente bem. A sua filosofia do direito é escrita do ponto de vista da monarquia constitucional. Mesmo o jovem Marx não nega que essa forma estatal tenha significado um progresso, ainda que relativo, em face do absolutismo feudal. Contudo, dado que Hegel quer fazer dessa relativa progressividade a encarnação final do espírito absoluto, uma realidade adequada à ideia, nasce nele algo claramente reacionário. Abre aspas. De todos os atributos do monarca constitucional da moderna Europa, Hegel faz absolutas autodeterminações da vontade. Ele não diz a vontade do monarca é a decisão última, mas sim, a decisão última da vontade é o monarca. A primeira fase é empírica, a segunda deforma o fato empírico ao transformá-lo em axioma metafísico. Fecha aspas. Assim, esta posição metodológica de Hegel se transforma em um conteúdo político. O jovem Marx critica aqui a filosofia de Hegel a partir de seu então ponto de vista democrático revolucionário, como uma teoria que deforma toda a perspectiva para o futuro e, com isto, falsifica o conhecimento do passado e do presente. Abre aspas. A democracia é a verdade da monarquia. A monarquia não é a verdade da democracia. A democracia é o gênus da Constituição. A monarquia é uma sua espécie, é uma má espécie. A democracia é conteúdo e forma. A monarquia deve ser apenas forma, mas ela altera o conteúdo. Fecha aspas. Como na economia, também aqui o mérito de Hegel, segundo Marx, consiste em ver com justeza o ser do presente. Esta falsa posição, porém, tem como consequência o fato de que ele, a partir dos dados exatamente observados, e mesmo, inclusive, exatamente conhecidos em sua estrutura, não só extraia falsas consequências, como ainda interprete de um modo falso o fundamento antes conhecido. Assim, por exemplo, no caso da relação entre os estratos e o Estado, ele faz o elemento de classe ser a expressão da separação, mas ao mesmo tempo este elemento deve ser o representante de uma identidade que não existe. O programa de Hegel é uma contínua mediação entre os vários momentos e as várias tendências da sociedade burguesa. Dado que, de um modo mistificador, ele introduz nos estratos essa duplicação, substancialmente inconciliável. Sempre lhe é possível fazê-los figurar em mediações e conciliações desse tipo, já que, agora, as categorias puramente lógicas em sua construção são formadas segundo este modelo, elas podem aparentemente desempenhar sem problemas a sua função na filosofia do Estado e da sociedade. A pseudo-racionalidade destes nexos recebe uma pseudo-evidência na medida em que estas categorias se deixam unificar por si em um silogismo. Tudo isto, porém, é apenas aparência formalista. Deste modo, o elemento dos estratos torna-se mediador entre povo e soberano, entre sociedade civil e governo, etc. Os estratos ou camadas hegelianos são, por um lado, as corporações medievais e, por outro, ao mesmo tempo, as classes da moderna sociedade burguesa. Uma vez que Hegel obriga esta inconciliabilidade a coexistir em uma mesma categoria,
surge, ao invés do conceito concreto ao qual aspira, um mixtum compositum. E, dado que ele se serve deste como um termo médio do silogismo, o duplo sentido contraditório entra necessariamente em ação e mistifica o nexo, em vez de exprimir o seu núcleo racional. O termo médio é o ferro de pau, é a oposição dissimulada entre universalidade e singularidade. É isto porque as camadas, como classes de uma moderna sociedade burguesa, deveriam, consequentemente, fazer de sua particularidade o poder determinado do todo, fecha aspas. Hegel, ao contrário, quer obter com eles, abre aspas, que o universal em si e para si, o Estado político, não seja determinado pela sociedade civil, mas ao contrário, que a determine, fecha aspas. Assim, por trás de uma fachada de aparente logicidade rigorosa, surge um caos de conteúdos que agem de uma maneira oposta. A mediação sempre colocada em campo é, na verdade, um modo de dissimular esta oposição. Marx resume, de modo evidente, este caráter voluntariamente antinômico da filosofia social de Hegel no que diz respeito ao poder legislativo. Hegel queria ver e representar também neste último um momento da mediação. Por trás desta mediação, porém, existe na realidade social exatamente o oposto, abre aspas, mas, em verdade, há a antinomia entre Estado político e sociedade civil. Há a contradição entre o abstrato Estado político e ele próprio. O poder legislativo é a posição da revolta, fecha aspas. Revela-se aqui, com grande clareza, toda a contraditoriedade da filosofia de Hegel. Marx prossegue assim o citado raciocínio, abre aspas. O erro principal de Hegel consiste no seguinte: ele assume a contradição do fenômeno como unidade na essência, na ideia, enquanto tal contradição tem sua razão em algo mais profundo, isto é, em uma substancial contradição. Do mesmo modo como, por exemplo, o contradizer-se do poder legislativo em si mesmo é apenas, neste caso, a contradição do Estado político consigo mesmo e, portanto, da sociedade civil consigo mesma. Fecha aspas. São já claramente visíveis os princípios, bem como a importância histórica da crítica de Marx a Hegel. Foi, em seu tempo, uma importante realização de Hegel ter tratado de um problema exclusivamente lógico em aparência, como é o caso da relação do universal com o particular e singular, como um problema da estrutura e do desenvolvimento da sociedade. Sobre isto, podemos constatar que os traços mais negativos da relação de seu programa decorrem precisamente desta nova e fecunda posição. O elemento novo, antecipador e o da mistificação geradora de confusão estão neles intricados de um modo dificilmente destrinçável. Por isso, uma crítica que indicasse o caminho para o futuro somente poderia ser feita do ponto de vista de um ser social mais desenvolvido e de tipo diverso. No caso de Marx, daquele da democracia revolucionária e, sobretudo, posteriormente, daquele do comunismo. Todos os sucessores burgueses de Hegel, sem exceção, fossem seguidores ou inimigos de seu método e de seu sistema, encontraram-se em face deste problema sem a menor ideia do que fazer. A justa e pertinente crítica das numerosas pseudo-universalidades e pseudo-particularidades de Hegel, portanto, somente poderia se manifestar quando se contrapusesse ao falso juízo sobre a realidade social, da qual nasciam estas erradas formações lógicas, um juízo justo do ponto de vista do conteúdo político-social. Já indicamos os mais graves absurdos das deduções em Flegel, monarquia, burocracia, etc. Citaremos agora outra observação crítica do jovem Marx, a fim de iluminar plenamente a metodologia de sua crítica em sua unidade de visões lógicas e políticas. Ele diz, falando da burocracia como extrato universal em Hegel, abre aspas, ela, a burocracia, GL, é a, abre aspas, consciência do Estado, fecha aspas, a vontade do Estado, a força do Estado,
na medida em que é uma corporação, o interesse geral, em face do interesse particular, pode se comportar apenas como um particular, até que o particular, em face do geral, se comporte como um geral. A burocracia, portanto, é forçada a proteger a imaginária generalidade do interesse particular, o espírito de corporação, a fim de proteger a imaginária particularidade do interesse geral, seu próprio espírito. O Estado deve ser corporação, até que a corporação queira ser Estado. Consequentemente, uma sociedade particular, fechada, no Estado, fecha aspas. Percebe-se aqui, com exatidão, como tudo o que em Hegel é falso do ponto de vista do conteúdo e, por isso, do ponto de vista lógico, surja da mesma fonte que produziu suas grandes descobertas, da inseparável conexão de conteúdo político-social e de uma forma lógica, com uma prioridade e uma determinação decisivas desta última por aquele. Daí decorre naturalmente o fato de que a crítica de Marx a Hegel não possa, em medida sempre maior, limitar-se à crítica. Ao contrário, o desmascaramento do que é falso converte-se ininterruptamente na indicação do que é justo do ponto de vista político-social, e disto decorre também um esclarecimento lógico e metodológico das categorias. Naturalmente, esta crítica, esta acentuação do novo, refere-se a toda a filosofia de Hegel, a todas as categorias que ele, pela primeira vez, interpretou originalmente em parte. Aqui deveremos nos limitar ao grupo de problemas que estão colocados. Não é um acaso, evidentemente, que a crítica de Marx a Hegel se concentre sobre o problema do universal, não só porque se trata de uma categoria do pensamento científico. O marxismo, que funda um novo tipo de ciência qualitativamente superior, deve necessariamente determinar com exatidão os conceitos centrais da ciência, e eliminar qualquer possibilidade de ser confundido com a pseudociência do idealismo e da metafísica. Como também porque a definição errônea da categoria da universalidade tem uma função importantíssima na apologia do capitalismo. É suficiente ilustrar esta situação com alguns exemplos extraídos também da posterior produção de Marx, sobretudo porque já tratamos de perto dessas tendências no terreno político, expondo a crítica da camada universal hegeliana. Esta questão surge, do ponto de vista econômico, na grande introdução, que restou fragmentária à primeira redação de O Capital. Marx investiga aqui o conceito de produção geral. Ele constata que se trata, dentro de certos limites, de uma compreensível abstração. Os seus limites são fixados, sobretudo, a fim de que, por causa da unidade, não se negligencie a substancial diversidade. Precisamente aqui surge o problema da apologia do capitalismo. Abre aspas. Nesta negligência consiste, por exemplo, toda a sabedoria dos economistas modernos, que demonstram a eternidade e a harmonia das relações sociais existentes. Fecha aspas. Marx cita a necessidade dos instrumentos de produção, a partir dos quais a apologia chega à seguinte conclusão, abre aspas. O capital é, portanto, uma relação natural eterna, universal, mas isto na condição de que eu abandone precisamente o elemento específico que é o único a fazer de um instrumento de produção, de um trabalho acumulado, um capital, fecha aspas. Pode-se ver como a apologética, do ponto de vista metodológico, parta do fato de que uma generalização justificada dentro de certos limites é ampliada como de um modo ilimitado. Este resultado só se pode obter na medida em que um conceito de universalidade é libertado de toda a relação dialética, determinação, limitação, enriquecimento, concretização, etc., com a particularidade. A formulação apologética abstrata do universal, portanto, liquida ao mesmo tempo a dialética do universal e do particular, ou, no máximo, permite apenas uma pseudo-dialética formalista. Qualquer análise do capitalismo, pouco importa se de uma questão singular ou do problema universal do sistema como um todo, confirma necessariamente esta constatação sobre a dialética de universal e particular. Assim, ao tratar da superprodução capitalista nos fundamentos da crítica da economia política, diz Marx, abre aspas, passa a demonstrar aqui que o capital contém uma particular limitação da produção, que contradiz
sua tendência geral de superar qualquer limite desta, para termos diante de nós a base da superprodução, a contradição fundamental do capital desenvolvido, para descobrir que ele não é, como pensam os economistas, a forma absoluta do desenvolvimento das forças produtivas. Fecha aspas. Ademais, em O Capital, Marx expressa formulações que resumem o problema como um todo, as quais evidenciam como a dialética de universal e particular é a mais exata determinação do problema através precisamente desta maneira dialética, do reflexo em forma lógica de um fato fundamental, ou de que o ser é um processo, ou da natureza histórica do ser, de qualquer formação econômica e, portanto, também do capitalismo. A extinção da dialética a qual nos referimos é, ao mesmo tempo, a extinção da concepção histórica. Em O Capital, Marx dá a este problema formulações que indicam, de uma maneira evidente, isto é, sobre a base de relações concretas e de tendências econômicas de desenvolvimento, o justo caminho nesta questão da metodologia. Limitar-nos-emos a citar uma delas, abre aspas. A análise científica do modo capitalista de produção demonstra, ao contrário, que ele é um modo de produção de tipo particular, especificamente definido pelo desenvolvimento histórico, que, do mesmo modo que qualquer outro modo de produção determinado, pressupõe um certo nível das forças produtivas sociais e de suas formas de desenvolvimento como condição histórica. Condição esta que é, ela mesma, o resultado histórico e o produto de um anterior processo, do qual o novo modo de produção parte enquanto tal processo é o seu desenvolvimento dado, que as relações de produção correspondentes a este específico modo de produção historicamente determinado, relações nas quais os homens penetram em seu processo de vida social, na criação de sua vida social, têm um caráter específico, histórico, transitório, fecha aspas. Estas considerações demonstram muito claramente as razões porque, notadamente com a crise ideológica da burguesia, ocorre necessariamente uma decisiva afinidade entre economia apologética e idealismo filosófico. Essa tendência já surge claramente na dissolução do hegelianismo. Portanto, não é um acaso que Marx, em sua polêmica com os irmãos Bauer, coloque em primeiro plano a bancarrota gnosiológica do idealismo, precisamente em relação ao problema em relação com o problema da universalidade. Marx ilustra esse beco sem saída do idealismo filosófico com um exemplo geral e simples, que chega mesmo à banalidade. A abstrata representação, a fruta, nasce do justificado processo mental que consiste em resumir as características comuns das maçãs, peras, etc., em um conceito. A mistificação especulativa tem lugar quando este processo real é invertido, quando a fruta é concebida como substância e as maçãs, peras, etc., como modos dessa substância. Por um lado, a realidade sensível é por este procedimento anulada especulativamente. Por outro, nasce uma dificuldade inventada, mas agora insuperável. Mas tão fácil, diz Marx, produzir a partir de frutas reais a ideia abstrata, a fruta, quanto é difícil produzir, partindo da ideia abstrata, a fruta, frutas reais. É, inclusive, impossível chegar a uma abstração ao contrário da abstração, sem renunciar à abstração. Fecha aspas. A fim de conduzir uma pseudo-solução, este problema insolúvel, o idealismo especulativo, tem necessidade de todos os seus artifícios. As maçãs, as peras, etc., são as autodiferenciações de sua substância. A fruta, isto é, os diversos membros do processo vital desta substância. Marx resume a descrição irônica desta mistificação especulativa de fatos em si tão simples do seguinte modo, abre aspas, o homem comum não crê dizer em nada extraordinário quando diz que existem maçãs e peras. O filósofo, ao contrário, quando expressa estas existências de maneira especulativa, diz algo extraordinário, pratica um milagre, produz do irreal o ser intelectivo, a fruta, os reais seres naturais, a maçã, a pera, etc., isto é, do seu próprio intelecto abstrato, que ele imagina como um sujeito absoluto existente fora de si.
Neste caso, como a fruta, ele criou estas frutas. Em todas as existências que expressa, pratica um ato criador. Fecha aspas. Também Lenin critica esse aspecto da filosofia idealista, quando sublinha o exagero, equívoco e a autonomização do universal como seu principal erro. Ele afirma que Hegel diviniza a universalidade e, quanto a Aristóteles, observa, abre aspas, idealismo originário ou universal. O conceito, a ideia, é um ser particular. Fecha aspas. Como já observamos, também nesta questão, Marx não se limita à crítica pura e simples, ao aniquilamento das posições do idealismo, mas esta obra de destruição é sempre ligada com a concreta indicação do que é positivo e justo. Destruir as vazias concepções idealistas da universalidade serve, sobretudo, para restabelecer esta categoria, formulada de maneira exata em sua aplicação dialética, justa e científica. Já a citada análise da produção em geral o demonstrara, e pode-se dizer, Marx considera a universalidade como uma abstração realizada pela própria realidade, e então, só então, ela se torna uma justa ideia, isto é, quando a ciência reflete adequadamente o desenvolvimento vital da realidade em seu movimento, em sua complexidade, em suas verdadeiras proporções. Mas, se o reflexo deve corresponder a estes critérios, ele deve ao mesmo tempo ser histórico e sistemático, isto é, deve levar a conceito o movimento concreto. Neste sentido, Marx diz do trabalho: o trabalho parece ser uma categoria muito simples. Mesmo a representação do trabalho nesta generalidade, como trabalho em geral, é muito antiga. E, todavia, considerado nesta simplicidade do ponto de vista econômico, o trabalho é uma categoria tão moderna quanto as relações que produzem esta abstração simples. Fecha aspas. As considerações que se seguem concretizam ainda mais energicamente esta dialética histórica. Abre aspas. A indiferença para com um gênero determinado de trabalho pressupõe uma totalidade muito desenvolvida de gêneros reais de trabalho, nenhum dos quais domina mais sobre o conjunto. Assim, as abstrações mais gerais surgem somente quando se dá um mais rico desenvolvimento do concreto, quando uma característica revela-se comum a um grande número, a uma totalidade de fenômenos. Então, ela cessa de poder ser pensada apenas em uma forma particular. Fecha aspas. Os exemplos citados são suficientes para indicar como é rico e variado o modo pelo qual a dialética de universal e particular se manifesta na realidade histórico-social, e como seria falso deduzir antecipadamente destes processos, tão diversos um do outro, um esquema qualquer. A ciência autêntica extrai da própria realidade as condições estruturais e as suas transformações históricas. E, se formula leis, estas abraçam a universalidade do processo, mas de modo tal que este conjunto de leis pode-se sempre retornar, que deste conjunto de leis pode-se sempre retornar, ainda que frequentemente, através de muitas mediações, aos fatos singulares da vida. É precisamente esta dialética concretamente realizada de universal, particular e singular. Esta conexão pode ser estudada muito bem na análise que Marx nos fornece do capital em geral. Ele diz, abre aspas, o capital em geral, diferentemente dos capitais particulares, aparece, apenas como uma abstração. Não uma abstração arbitrária, mas sim uma abstração que compreende as diferenças específicas do capital, distinguindo das outras formas de riqueza. E as diferenças no seio desta abstração são igualmente particularidades abstratas que caracterizam todo tipo de capital, enquanto é sua afirmação ou negação, por exemplo, capital fixo ou capital circulante. 2. O capital em geral, porém, diferentemente dos capitais particulares reais, é ele próprio uma existência real. Por isso, enquanto universal, por um lado, é apenas a diferente a específica pensada, ele é, ao mesmo tempo, uma forma real e particular ao lado da forma do particular e do singular. Fecha aspas. Este método é aplicado de modo consequente em todas as obras dos clássicos do marxismo. Assim,
todos os pseudo-problemas e as pseudo-antinomias das fases anteriores ao marxismo desaparecem no vazio. Que se pense no problema da subsunção. Vimos em Kant as dificuldades que estão a ela ligadas. Dificuldades que se infiltram também na lógica de Hegel. Enquanto a subsunção for concebida idealisticamente como pura operação mental, chocar-se-á inevitavelmente com antinomias. Para Marx, também a subsunção é um reflexo de nexos que estão presentes no processo real, que são momentos em movimentos deste mesmo processo real. Por isto, ele pode alegar ironicamente a Stirner, abre aspas, o que ele aparece como produto do pensamento, eu o teria compreendido como produto da vida, fecha aspas. Marx apresenta este processo da subsunção em toda a sua multiplicidade historicamente explicitada, reconduzindo cada uma das suas relações historicamente originadas e as suas modificações à sua completa legitimidade. Tanto na relação do indivíduo com a classe como na divisão do trabalho, essa subsunção real, realizada pela vida, está em ação, abre aspas. Mas no curso do desenvolvimento histórico, é precisamente através da independência inevitável que, dentro da divisão do trabalho, adquirem as relações sociais, surge uma diferença entre a vida de cada indivíduo, enquanto é pessoal e enquanto é subsumida a um ramo qualquer de trabalho e suas condições relativas. O modo pelo qual essa subsunção ocorre, fecha aspas, o modo pelo qual essa subsunção ocorre, todavia, é extremamente diverso nas várias formações sociais. No extrato medieval e, naturalmente, mais ainda no ético ou familiar, ela é imediata e compreende tudo o que é pessoal. No capitalismo, é inseparável da ação da casualidade. Esta casualidade na subsunção surge em Kant, já ouvimos, como sendo um limite da nossa faculdade cognoscitiva. Concretamente, esta correlação de subsunção e casualidade surge da estrutura do capitalismo, sendo, com igual necessidade, para aqueles que participam do capitalismo, a causa de um reflexo invertido do nexo real. Abre aspas. A concorrência e a luta dos indivíduos entre si produzem e desenvolvem esta casualidade como tal. Portanto, sob o domínio da burguesia, os indivíduos são mais livres do que antes na imaginação, já que para eles as condições de vida são casuais. Na realidade, naturalmente, são menos livres porque estão subsumidos sob uma força objetiva. Apenas no comunismo, este modo de subsunção do homem ao trabalho, a divisão do trabalho, etc., desaparece. No curso do desenvolvimento das sociedades de classe, pode surgir uma situação análoga apenas em circunstâncias particularmente favoráveis a um tipo de homem privilegiado quanto ao talento e ao caráter. Engels demonstrou isso de modo persuasivo em sua famosa descrição dos grandes homens do Renascimento. Já aqui se pode ver que se trata de processos objetivos que, na sociedade de classe, realizam-se de modo elementar. Marx descreve, por exemplo, este processo na indústria das máquinas, abre aspas. O processo de produção deixou de ser processo de trabalho, no sentido de que o trabalho, enquanto trabalho que o domina, vai além dele. Ele aparece antes apenas como órgão consciente em muitos pontos no sistema mecânico nos singulares operários vivos, subsumido ao processo global do próprio maquinismo. E mesmo ele apenas como membro do próprio sistema, cuja unidade não existe nos operários vivos, mas sim no maquinismo vivo, ativo, o qual, em face da insignificante atividade individual do operário, aparece-lhe como um poderoso organismo, fecha aspas. É claro que, deste modo, todo trabalho individualmente independente é socialmente anulado. Por isso, os operários são subsumidos às máquinas integralmente, dado que eles, no duplo sentido de Marx, tornaram-se e colocaram-se como livres. A completa generalização do trabalho em tal subsunção é, ao mesmo tempo, a dissolução de qualquer particularidade e singularidade do processo laborativo. Marx considera o estágio precedente, no qual o operário é proprietário de seus instrumentos de produção, do seguinte modo: quando se tem a propriedade do instrumento ou a referência do operário ao instrumento como sendo seu,
Quando ele trabalha como proprietário do instrumento, o que pressupõe ao mesmo tempo a subsunção do instrumento ao seu trabalho individual, isto é, aquela fase particular e restrita do desenvolvimento da força produtiva do trabalho, fecha aspas. Espécie e grau, quantidade e qualidade da subsunção, portanto, determinam-se concretamente de acordo com as etapas reais do desenvolvimento das forças produtivas. Se pensa nesta riqueza de relações existentes na realidade, concretamente reconhecidas à luz de uma lei, compreende-se por que Marx rechaça tão energicamente qualquer concepção idealista, rígida e esquemática da subsunção. Assim, escreve sobre o Heráclito de La Salle, abre aspas, o ideologismo domina e o método dialético é empregado de modo errado. Hegel jamais chamou de dialética a subsunção de uma massa de cases under a general principle, fecha aspas. Já esses extratos extremamente fragmentários indicam como Marx se aproxima do problema da dialética e do universal e particular. Nele, trata-se sempre de esclarecer a forma concreta de sua relação, caso por caso, em uma determinada situação social, com respeito a uma determinada relação da estrutura econômica. Mas também, o que é decisivo, descobrir em que medida e em que direção as transformações históricas modificam esta dialética. De uma similar análise concreta, surge sempre e por toda parte a relativação dialética do universal e do particular. Em determinadas situações concretas, eles se convertem um no outro. Em determinadas situações concretas, o universal se especifica. Em uma determinada relação, ele se torna particular, mas pode também ocorrer que o universal se dilate e anule a particularidade, ou que um anterior particular se desenvolva até a universalidade ou vice-versa. Marx considera como importante tarefa da ciência estudar e descrever, de um modo historicamente concreto, sem preconceitos esquemáticos e com exatidão, essas relações e suas transformações. Ao mesmo tempo, todavia, e na mesma correlação, descobre que as contradições concretas assim percebidas devem ser compreendidas do ponto de vista lógico-metodológico como casos concretos e expressões de uma dialética de universal e particular. Deste modo, como vimos, são superadas as mistificações idealistas, a abstrata simplificação e a abstratividades grosseiras da filosofia de Hegel. Todavia, seria unilateral supor que a luta de Marx neste campo seja dirigida exclusivamente contra a dialética idealista do idealismo absoluto. Este último, pelo contrário, não obstante todos os limites e distorções, apresenta-se como um passo à frente no conhecimento do indestrutível caráter originariamente social, mesmo sem contínua modificação histórica do homem. As ideologias da burguesia decadente, ao contrário, buscam dissolver e eliminar esta sociabilidade. Não importa, como vimos, se diviniza e fetichiza a universalidade social, ou se dela se faz um conceito subjetivo e nominalisticamente dissolvido, já que o homem singular em todas estas concepções é contraposto à totalidade, afastando-se idealmente dele todas as mediações sociais. Este processo se inicia já com a dissolução do hegelianismo. Assim, Bruno Bauer representa o indivíduo da sociedade capitalista como um átomo isolado. Assim, Max Stirner constrói a sua filosofia sobre o único. No seio de todas essas concepções esconde-se a rebelião da burguesia decadente contra o reconhecimento da determinação de classe dos homens, da luta de classe e da sociedade, mesmo que seja apenas como fato dado. Como é sabido, os ideólogos da burguesia progressista não apenas haviam admitido a luta de classes na história, como chegaram mesmo a tratá-la como problema central da história. Que se recordem os historiadores franceses da Restauração. No contexto destas controvérsias, a dialética de universal e particular na sociedade tem uma função de grande monta. O particular representa aqui, precisamente, a expressão lógica das categorias de mediação entre os homens singulares e a sociedade. Assim, Marx, nos manuscritos econômico-filosóficos, diz, abre aspas, deve-se evitar, sobretudo, fixar a sociedade como uma abstração em face do indivíduo.
O indivíduo é o ente social, a sua manifestação de vida, mesmo que não apareça na forma direta de uma manifestação de vida comum, realizada ao mesmo tempo com outros, é, portanto, uma manifestação e uma afirmação de vida social. A vida individual e a vida genérica do homem não são distintas, ainda que, necessariamente, o modo de existência da vida individual seja um modo mais particular ou mais geral de vida genérica, e a vida genérica seja uma mais particular ou mais geral vida individual. Fecha aspas. A economia, naturalmente, forma a base de tais relações. O seu caráter de mediação múltipla e complicada de todas as categorias se expressa aqui numa dialética concreta, do universal e do particular, sujeita a múltiplas modificações. O fato de que Marx tenha revelado este aspecto da questão, ao passo que os economistas apologetas da burguesia o tenham feito desaparecer, tem também motivos que vão além da pura e simples metodologia formal da ciência econômica. A época da fundação da economia marxista é posterior à dissolução da economia clássica, do mesmo modo como a fundação da dialética materialista é posterior à dissolução da filosofia clássica. Já sublinhamos os motivos sociais que atuavam neste último processo. Na economia, trata-se de uma absolutização do regime econômico capitalista. Para atingir este objetivo, verifica-se na ciência burguesa um processo de divisão do trabalho. Antes de mais nada, a ciência econômica é deshistoricizada. O nascimento de uma nova ciência, a sociologia, serve fundamentalmente para tratar as categorias sociais, desligando-as da economia, e, portanto, por um lado, para transformá-las agora no que foram destacadas da base econômica em formas eternas, universais, da convivência dos homens abstratamente concebida, e, por outro, para destacar os fenômenos econômicos de sua referência à sociedade e, consequentemente, para transformá-los também eles convertidos em formas puramente econômicas, em eternos e universais. O método dialético de Marx, no qual a história, a sociedade e a economia são representadas como um processo unitário e indissociável, mantendo-se firmemente a prioridade da base econômica, é uma intensa polêmica, portanto, contra esta separação mental daquilo que na realidade é ligado, contra esta unilateralização abstrata de setores parciais artificiosamente divididos, contra a exclusão das reais mediações econômicas e sociais, contra a dissolução artificiosa e sofística das contradições, etc. E o é, inclusive, quando do próprio texto de Marx existem observações críticas. Neste local, é certamente impossível fazer um quadro, mesmo que apenas aproximativamente adequado, dessas diretrizes da economia de Marx. Somos obrigados, portanto, a nos limitar a ilustrar esta linha fundamental com alguns exemplos incisivos, visando aqui também exclusivamente ao nosso problema, a dialética de universal e particular. Assim, por exemplo, sobre as formas de trabalho, diz Marx, abre aspas, a forma natural do trabalho, a sua particularidade, é aqui a sua forma social imediata, mas não a generalidade, como ocorre sobre a base da produção de mercadorias, fecha aspas. Sobre o caráter contraditório das mercadorias, abre aspas, a mesma contradição entre a natureza particular da mercadoria como produto e a sua natureza universal como valor de troca, que gerava a necessidade de colocá-la de modo duplo, uma vez como esta determinada mercadoria, outra vez como dinheiro. A contradição entre as suas mercadorias, entre as suas características naturais e particulares e as suas características sociais, contém, desde o início, a possibilidade de que estas duas formas separadas de existência da mercadoria não sejam reciprocamente conversíveis. Fecha aspas. Sobre o desenvolvimento do meio de troca, abre aspas, quanto mais particularizados, múltiplos, independentes se tornarem os produtos, tanto mais necessário torna-se o meio de troca universal, fecha aspas. Sobre o dinheiro, abre aspas, do dinheiro como puro meio de circulação pode ser que deixe de ser mercadoria, mercadoria particular. Por outro lado, pode-se dizer que é agora apenas mercadoria, mercadoria universal. A mercadoria na sua forma pura, indiferente para com a sua particularidade natural. Fecha aspas. Estes exemplos poderiam ser ampliados facilmente.
precisamente porque a dialética concreta de universal e particular é uma parte integrante da dialética da economia em Marx, e, ao mesmo tempo, uma arma metodológica contra a vulgarização apologética e um instrumento para esclarecer as conexões reais. Se é assim tão grande a importância desta dialética, não surpreenderá o fato de que a relação de singular, particular e universal desempenhe uma função significativa também na estrutura metodológica das obras econômicas de Marx. Infelizmente, não possuímos a lógica projetada por Marx. Não podemos saber, portanto, com segurança qual seria sua atitude em face da estrutura lógica de Hegel, que, como é sabido, baseia-se sobre esta dialética de singular, particular e universal. É um fato que os manuscritos dos Fundamentos da Crítica da Economia Política, escritos no período deste projeto, provam claramente que Marx ocupou-se seriamente desta questão, como aquela que diz respeito à estrutura lógica da totalidade da obra. Na introdução, aflora o projeto de tratar a relação de produção, de distribuição, etc., segundo o modelo da lógica de Hegel. É verdade que esta ideia é rechaçada, abre aspas. Ora, esta é certamente uma conexão, mas superficial, fecha aspas, diz Marx. No curso de elaborações posteriores, todavia, surge um esboço que ordena as várias espécies e tendências de desenvolvimento do capital como representação de universalidade, particularidade e singularidade. É isso de dois modos. Não somente a divisão fundamental parte de suas relações, como também essa tríade se repete no interior de cada rubrica. Também este projeto não foi realizado. Em compensação, esta forma de construção lógica surge em vários pontos de O Capital. Assim, o capítulo sobre a divisão do trabalho na manufatura e na sociedade, extremamente importante do ponto de vista teórico, começa com as seguintes considerações. Abre aspas. Se considerarmos o trabalho tomado em si mesmo, podemos designar a divisão da produção social em seus grandes gêneros, agricultura, indústria, etc., como divisão do trabalho em geral. A divisão destas classes de produção em espécies e subespécies, como divisão do trabalho em particular. E, finalmente, a divisão do trabalho dentro de uma oficina como divisão do trabalho em detalhe. Fecha aspas. Ainda mais importante é o fato de uma tão decisiva seção da principal obra de Marx, a da dedução da forma de valor, no início do primeiro volume, ser construída segundo este princípio. Marx rechaça, certamente, como vimos claramente pelo material até agora citado, o formalismo, o que a teoria hegeliana do silogismo possui de artificial. Todavia, as ideias decisivas que ordenam todo o material são, precisamente, as ideias de singular, particular e universal. Assim, em Marx, a primeira etapa é a forma de valor simples singular, ou seja, acidental, fecha aspas. Que aqui a singularidade não seja a única característica de desenvolvimento do valor, é algo certamente não casual. Precisamente porque entre as características figura, ao lado da singularidade, a casualidade, temos aqui uma daquelas formulações importantes que colocam sobre seus pés este problema que, desde a época de Kant, estava na ordem do dia. Esta concretização é sobretudo histórica. Simplicidade, singularidade e, conjuntamente a elas, casualidade da forma de valor, caracterizam sua gênese histórica, o tipo e a estrutura do estágio inicial. Por isso, toda palavra deve ser rigorosamente entendida em seu significado histórico. Quando Engels caracteriza todo o período da sociedade de classes que sucede à dissolução do comunismo primitivo com as palavras produtos e produção serão entregues ao acaso, a expressão acaso tem um significado diverso, mais amplo e mais rico do que o contido na já examinada análise de Marx. No primeiro, o acaso é o polo oposto e complementar da necessidade. Designa o modo e a maneira pelos quais a necessidade se realiza nas economias das sociedades de classe. No segundo, ao contrário, o acaso é entendido de uma maneira simples
é literal. Neste caso, neste grau não desenvolvido do intercâmbio econômico, é casual o fato de um ato de troca em geral se realizar. E esses atos casuais singulares têm, precisamente por sua casualidade, determinados traços comuns em virtude da analogia daquelas causas que os põem em movimento. Eles permanecem, todavia, em atos singulares cuja casualidade não é ainda inteiramente superada em uma lei e necessidade superior. Ela designa o caráter imediato, socialmente não desenvolvido, nos atos de troca nesta etapa. A importante ideia de Hegel, a qual fizemos referência no local adequado, segundo a qual o novo se apresenta na história primeiro sob uma forma abstratamente simples e só gradualmente se realiza sob uma forma explicitada no curso do desenvolvimento histórico, aparece em sua concretização materialista. É visível aqui também o caráter social da imediaticidade. Em toda a sociedade ricamente articulada, esta é tão somente o modo pelo qual aparecem mediações largamente absorvidas, que o pensamento e a análise devem descobrir sua realidade, superando assim a imediaticidade no plano conceitual. É óbvio que essa imediaticidade é, ao mesmo tempo, algo relativo. Todavia, dado que, nesta etapa, ainda não podem existir, do ponto de vista econômico, mediações de grande importância, essa simplicidade e essa imediaticidade são características importantes da época na qual, pela primeira vez, apresenta-se a forma do valor. Tão só o próprio desenvolvimento econômico determina, gradualmente, as mediações. Esta caracterização é oportuna também porque o verdadeiro sentido da singularidade, quando é o ponto de partida da dedução dialética, apresenta-se apenas nessas correlações. A singularidade, muito diversamente, é rica de determinações quando é o anel conclusivo de uma cadeia de conhecimentos que leva das leis descobertas da universalidade concreta à singularidade como fim do processo de pensamento. Os caminhos do pensamento para o conhecimento são reflexos do processo de desenvolvimento objetivo, no caso concreto, da economia. Por isso, o próximo grau da dedução é o da forma total ou explicitada do valor. Aparentemente, trata-se de um aprofundamento puramente quantitativo. Isso significa que o valor, abre aspas, é expresso presentemente em outros numerosos elementos do mundo das mercadorias, fecha aspas. Essa extensão quantitativa da troca de mercadorias aparece, todavia, como uma forma do valor qualitativamente diversa, superior, mais explicitada do que a, abre aspas, forma particular de equivalência, fecha aspas. Abre aspas. Ora, uma forma natural determinada de cada uma dessas mercadorias é uma forma particular de equivalência ao lado de muitas outras. Do mesmo modo, agora, os múltiplos gêneros de trabalho determinado, concreto, útil, contidos nos diferentes grupos de mercadorias, contam tanto como outras formas particulares de realização ou de manifestação de trabalho humano como tal. Fecha aspas.